Olá, seja bem-vindo então a mais uma aula. Essa é a aula de número 26 do curso de planilhas do Google. Nessa aula nós vamos falar sobre formatação de células. Na formatação de células você vai aprender a utilizar tanto as formatações simples que nós temos aí nas células, nos recursos da própria ferramenta, como você também vai aprender a utilizar recursos um pouco mais avançados na formatação personalizada. Vamos abrir aqui a planilha do curso. Eu até pulei no final da aula anterior. Existe uma planilha aí chamada Construção da Planilha de Ponto, em que eu coloquei aí para vocês apenas a estrutura da planilha, para que você possa praticar e montar a sua própria planilha de ponto. Se você pegar a minha planilha e adaptá-la, o nível de aprendizado pode ser um pouquinho menor, porque você não está praticando todos os conceitos. E aqui você vai ter a chance de aplicar os cálculos com datas, a formatação personalizada do dia da semana, formatação personalizada de horas, como duração, cálculos de entradas e saídas. Então tudo isso vai ajudar você a melhorar aí o seu entendimento, principalmente com relação a essa parte das funções de hora. Chega de papo, vou ocultar então essa coluna aqui. A próxima planilha chama-se Explicação de Números Personalizados e Formatação de Números. Vamos colocar aqui alguns valores. Eu vou colocar 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Antes de começarmos com a formatação personalizada, eu vou selecionar essa coluna. Perceba que eu cliquei e selecionei a coluna inteira. Você poderia selecionar também mais de uma coluna ao mesmo tempo. E na barra de ferramentas, aqui nós temos esse botão chamado de fonte. Quando eu clicar sobre ele, eu posso colocar o tamanho de fonte que eu quiser. Então eu vou colocar aqui a fonte 18. Existem vários tamanhos pré-definidos, mas alguns números não aparecem nessa barra. Por quê? Porque você pode digitar esses valores e colocar ali um tamanho personalizado. Então entre 14 e 18, perceba que eu não tenho 16, o 15, o 17. Eu poderia colocar então aqui o cursor, clicar 15 e pressionar o Enter. Todas as células seriam formatadas com o tamanho de 15. Outra característica, esse botão aqui é chamado de fonte. Quando você quiser mudar os caracteres que você tem aqui nos seus controles, nas suas células, você pode clicar nesta setinha de opções e escolher entre as diversas fontes disponíveis. Eu vou escolher aqui a Comic Sans, você vai ver que apenas a célula selecionada alterou. Além da formatação de fonte, você tem ainda outros recursos na barra de ferramentas. Este é chamado de imprimir. Quando clicar sobre o botão imprimir, uma janela das configurações de impressão será exibida. Então você pode configurar aqui a impressão a partir desse botão. Nós vamos falar, se eu não me engano, sobre impressão no próximo módulo. Desfazer e refazer, cujas teclas de atalho Ctrl Z e Ctrl Y. Nós já vimos isso no decorrer do curso também. A cópia do pincel, né? A cópia de formatação através do pincel. Formatação como moeda. Então, quando eu tenho uma célula selecionada, eu clico sobre esse botão e ele vai formatar como moeda. Se eu clicar no botão seguinte, ele vai formatar como porcentagem. Este aqui, ele retira casas decimais e esse botão adiciona casas decimais. Se você quiser adicionar, clique nesse botão e para voltar, você pode clicar nesse. Esse botão aqui é o atalho para formatação de números. Então eu tenho diversos atalhos. Automático é o formato que aparece pela primeira vez quando você abre a sua planilha. Se eu escolher aqui automático, se tivesse alguma formatação, ela seria tirada. Como não tinha, então ele já nem trocou. Veja aqui no exemplo de cima. Eu posso escolher automático e aquela formatação de porcentagem vai ser eliminada. Na formatação de números, então, também posso formatar como texto simples. Quando eu coloco aqui texto simples, perceba que o número foi alinhado à esquerda, indicando que esse número, então, ele está armazenado como texto na minha célula. Eu posso formatá-lo novamente como número, escolhendo aqui o botão, vamos clicar aqui na célula, o botão automático, ou um dos formatos aqui de baixo. Nós temos ainda os formatos de número, cujo exemplo aparece aqui, porcentagem, científico, financeiro, moeda, data e hora, duração e os formatos personalizados. Nós vamos retomar um pouquinho isso aqui daqui a pouco, esse assunto daqui a pouco. Esse botão aqui é o bold, né? É o negrito. Então, quando eu clico sobre esse botão, nós vamos aplicar negrito na célula. Este aqui é o itálico e este é o sublinhado. Então, todos esses botões, perdão, ele não é o sublinhado, ele é o taxado.
Quando você quiser aplicar o sublinhado, você não tem, se eu não me engano, aqui na formatação dos números o sublinhado. Tem sim, mas não aparece no menu. Ele aparece no menu formatar e aí nós temos o sublinhado. Esse item aqui é chamado de cor do texto. Você pode trocar a cor do texto personalizando a cor à vontade. Existe até um atalho aqui para formatação condicional, que é um recurso que nós vamos trabalhar também lá no nosso módulo intermediário. Cor de preenchimento é quando você quer preencher uma célula com uma determinada cor. Eu posso clicar por aqui e clicar sobre uma cor para ela ser aplicada na região que está selecionada. Se você notou nas planilhas anteriores que usamos no curso, todas elas têm uma formatação específica de cores, de fontes. Esta é a cor de borda. Se você mandar imprimir uma planilha como essa, nenhuma linha dessas que aparece de fundo vão ser exibidas, porque essas são chamadas linhas de grade. As linhas de grade são utilizadas apenas para delimitar o espaçamento entre uma coluna e uma linha, mostrando para você onde é a célula. Se você quiser que as bordas saiam na impressão, então você é obrigado a selecionar as células desejadas e você pode escolher através desse botão as bordas, todas as bordas. Quando eu clico sobre ele, perceba que tanto as bordas externas quanto externas e internas são preenchidas. Se eu selecionar uma região aqui, né, na área em branco aqui da minha planilha, e aplicar essa formatação, você vai ver que durante o processo de impressão, essas linhas agora sairão. Caso você não queira, vou dar um Ctrl Z, caso você não queira preencher as linhas intermediárias, eu posso usar esse botão aqui chamado de contorno, bordas externas. Um clique sobre ele, apenas a área externa será pintada. Eu posso também utilizar bordas personalizadas, como somente as bordas internas, sem pintar as bordas laterais. Toda essa combinação de botões vai permitir que você formate como quiser as bordas, inclusive trocando o tipo de linha para pontilhado, pontilhado fino. E se você quiser trocar a cor da borda, então escolha a cor antes de aplicar aí essa formatação e na sequência escolha o formato que você quer. Você vai ver que a borda também vai ser centralizada. Utilize as cores aí com um pouco de cuidado, porque às vezes pode se tornar muito carregada a planilha. Vou selecionar aqui outra região, observe. Além desse botão de bordas, nós temos o botão mesclar. Você já percebeu aqui que eu tenho aqui 3 opções para o botão mesclar: mesclar todas, mesclar horizontalmente e mesclar verticalmente. Mesclar todas é que ele vai pegar todas as células e vai converter numa célula só. Lembrando que apenas o conteúdo da célula superior é mantido. Se eu selecionar aqui uma coluna e pedir para que ele faça a mesclagem, eu vou desfazer a mesclagem. Mesclagem vertical, você vai ver que ele vai fazer então a mesclagem vertical. Se eu selecionar esta região aqui e escolher a mesclagem horizontal, olhem que bacana. Ele vai mesclar linha a linha cada uma das células horizontalmente. Esse é um recurso bacana porque te poupa o trabalho de ter que ficar fazendo toda essa formatação linha por linha, células por células. Este aqui é o alinhamento, então toda vez que você escrever em uma célula, se eu escrever aqui o meu nome e pressionar o Enter, você vai ver que o alinhamento dela é à esquerda e na parte inferior da célula. Eu vou até aumentar essa linha aqui para mostrar como funciona. Clicando sobre a célula, podemos centralizar esse conteúdo horizontalmente, como também podemos alinhar à esquerda e à direita. Esse botão aqui lateral é a centralização superior, centralização pela parte central da célula, pelo meio da célula, ou pela parte inferior, que é a que está agora. Essa é a padrão. Você também tem o ajuste do texto. Quando você vai escrever um texto que não cabe, deixa eu escrever aqui, este é um curso de planilhas do Google Drive. Quando eu der um Enter, você vai ver que esse texto ele não cabe na célula, ele ficou muito maior. Se você clicar sobre essa célula e utilizar esta ferramenta de ajuste de texto, olha só, eu posso fazer com que ele estoure a célula, que é o padrão. Eu posso fazer com que ele retorne automaticamente, e aí ele vai se ajustar conforme o tamanho da célula. E eu tenho ainda essa terceira opção aqui, que é cortar. Cortar, ele vai cortar o texto de forma que você não vai conseguir visualizá-lo. Mas se você clicar sobre a célula, vai ver que o texto está normal. Ele vai cortar somente aqui na visualização. Particularmente, quando textos são grandes, eu uso esse de retorno automático e geralmente eu centralizo para facilitar e melhorar o entendimento, principalmente para os títulos das minhas colunas.
Além desses botões, nós também temos aqui o inserir link, onde você pode criar links para outros, né, documentos aqui na sua planilha. Você pode inserir comentários, gráficos, filtros e funções que já vimos. Parte desses recursos aqui ainda nós vamos ver nesse treinamento nos módulos posteriores. Então perceba que na barra de ferramentas eu tenho muitas opções de formatação que eu vou usar no dia a dia. E no menu formatar você vai encontrar também outras opções de formatação, como alinhamento, ajustes de textos, formatação condicional, cores alternadas. Todos esses recursos eles são simples, você pode simplesmente clicar e utilizar o recurso sem que você tenha que fazer absolutamente nada. Apenas selecione as células antes de aplicar a formatação. Pois bem, agora que nós já vimos essa parte de formatação, vamos falar um pouquinho sobre a formatação personalizada. Imagine que você tem aí um comércio, eu vou limpar todo esse conteúdo aqui, vou dar delete, você vai ver que a formatação ela não sai. Então eu venho até aqui, vou formatar como que eu não quero nenhuma borda, vou dizer que eu também não quero nenhum preenchimento para redefinir e a minha planilha está ok. Nós temos aqui uma condição onde eu posso formatar, deixa eu formatar inclusive isso aqui um pouquinho maior para continuar vendo, já está 15. Imagine que você trabalha numa empresa que precisa lançar quantidades em quilos na sua célula. E você já gostaria de escrever aí o símbolo do quilograma, o kg, na próprio valor quando você digitasse. Essa é uma formatação personalizada. Se você digitasse aqui, por exemplo, 10 kg e desse um Enter, isso seria um texto e não poderia ser utilizado em fórmulas. Se eu pegasse isso aqui e multiplicasse por 10, você vai ver que dá um erro de valor, porque eu estou pegando uma célula que tem texto e estou multiplicando por um número e esse erro de valor é justamente isso. Na formatação personalizada, nós podemos incluir esse símbolo de kg na formatação. Se eu quiser que essa coluna inteira então tenha isso, eu vou selecionar a coluna inteira, eu vou entrar em formatar, número e vamos entrar em mais formatos e formato de número personalizado. Quando eu clico em formato de número personalizado, você vai ver que eu posso fazer aqui várias formatações. Ele já traz inclusive aquela que é padrão da célula. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer a seguinte formatação. Veja só, eu vou colocar a estrofe, vírgula, duas estrofes, 0.00. Essa seria a formatação para que aparecesse o separador de milhar e a casa decimal. Só que depois desse zero, eu vou dar um espacinho, vou abrir aspas e vou colocar kg e vou fechar aspas. Quando eu clicar em aplicar, todas as células dessa minha planilha agora permitem que quando eu coloque um valor, ele já vai colocar esse kg automaticamente. Olha só, se eu colocar os mesmos 10 quilos e pressionar o Enter, agora eu consigo fazer o cálculo normalmente. Porque esse kg ele está vindo pela máscara da minha célula, não é pelo conteúdo dela. E a máscara, você já lembra naquela aula que eu expliquei sobre formatação, lá atrás, quando eu falei sobre as máscaras? Essa máscara não atrapalha as funções. Se nós então clicarmos agora aqui em qualquer item e eu pedir para que ele faça qualquer outra adição de valores, você vai ver que todas elas aparecem com esse formato. Eu vou tirar aqui o sublinhado, né, que isso aqui veio do exercício anterior. Fácil? Tranquilo. Outra formatação interessante. Você já teve a necessidade de formatar os seus dados, as suas colunas com CPF? Eu vou colocar aqui o número automático. Nós vamos formatar a coluna B como CPF. A vantagem de formatar uma coluna com CPF é que na hora de digitar os valores, você não vai mais pedir para o usuário ou a pessoa que vai alimentar a sua planilha adicionar os pontos. Ele vai simplesmente digitar os números e pressionar o Enter e a formatação vai se encarregar de mostrar que é um CPF. Se eu clicar então aqui, nós vamos imaginar o CPF. Ele é composto por 3 dígitos, que são os 3 primeiros números do CPF. Nós vamos formatar como 000. Legal. Depois dos 3 primeiros números, nós não temos um ponto. Então eu abro aspas, ponto, fecho aspas. Se você olhar aqui na parte de baixo do exemplo, ele já começou a formatar os nossos números. A segunda parte do CPF também é composta de mais 3 dígitos, então nós vamos colocar 3 números zeros, olha só. Vou abrir aspas, ponto, aspas. A terceira parte do nosso CPF também é composto por números zeros. Ele tem 3 números, então 000. Para finalizar o CPF, aspas, tracinho, aspas e 00.
Se você olhar, o número que ele trouxe de exemplo já está formatado como CPF. Ao clicar em aplicar, ele fez isso para toda a coluna B. Se eu digitar agora um número qualquer, veja só, 11122233344. Assim que eu pressionar o Enter, ele vai formatar como CPF. Então não importa se tem um dígito ou se tem vários dígitos, a formatação de CPF vai ocorrer sem que você tenha qualquer tipo de problema. E a grande vantagem disso é quando você começar a utilizar as funções de procura da planilha, como o VLOOKUP, que é o PROC-V, índice, CORRESP, mesmo o agrupamento das tabelas dinâmicas, você vai perceber que essa forma de lançar é muito melhor porque o número está sem a pontuação. Às vezes a pessoa esquece de colocar um ponto, põe uma vírgula, tira o tracinho, põe o tracinho, e aí já não dá mais para fazer a comparação exata quando você estiver buscando uma informação na sua planilha. Essa formatação, ela é a ideal. Outro item interessante que normalmente o pessoal tem a necessidade é gerar um número determinado de dígitos numa célula. Por exemplo, você trabalha numa empresa cujo código numérico dos produtos tem 5 dígitos. Mas toda vez que você digita um código numa célula e pressiona o Enter, ele só mostra um dígito. Ele só começaria a mostrar os 5 dígitos a partir, né, do número aqui, quando tivesse 5 dígitos aqui na nossa célula. Legal. Para fazer essa formatação, nós vamos selecionar também a nossa coluna C, e nessa coluna C eu vou formatar número, mais formatos, e vamos entrar aqui em formato de número personalizado. Nesse formato, nós não vamos aplicar essa do CPF, nós vamos manter o número fixo de dígitos em 5. Então, se eu colocar 0, 0, 0, 0, 0, 5 números 5, nós vamos fazer exatamente isso. Pressionando Enter, não importa agora o número de dígitos da minha célula, se eu colocar aqui 87, se eu colocar 888, todos eles terão 5 dígitos. E se por um acaso você digitar um número maior, não tem problema. Ele vai manter, ele vai exibir números acima de 5 dígitos normalmente. Os números abaixo é que ele vai fazer essa formatação. CEP também é um recurso interessante que muitas vezes a pessoa tem dúvida. Vou selecionar a coluna D e nós vamos formatar número, mais formatos, e eu vou escolher aqui um formato de número personalizado. Rolando a tela, você vai encontrar vários formatos. Nós temos inclusive a separação de 3 formas. Formatação para números positivos, se eu não me engano, para números positivos, negativos, positivos, e a outra formatação eu acho que é para célula ou para zero, não tenho certeza, para textos. Vou apagar, e agora a próxima formatação é o CEP. O CEP ele é composto de 5 dígitos, o hífen mais 3. Vamos lá? Você já sabe fazer. Eu começo como? 1, 2, 3, 4, 5 zeros, abro aspas, hífen, fecho aspas, e coloco mais 3 zeros. Só isso. Quando eu pressionar o Enter, não importa o número que eu digitar aqui, ele sempre vai ter o formato de um CEP. A grande vantagem desse formato é a mesma dos anteriores. Eu vou ter uma padronização e o meu usuário não vai digitar os acentos e os traços. O CEP, você pede para ele digitar só números, você pode inclusive formatar. Isso a gente vai fazer também no módulo intermediário, que é a aplicação de validação de dados, onde somente dados que podem ser validados ou dados que você permitir podem ser acessados ou digitados nas células. É isso, a formatação personalizada ela tem várias utilidades. Você pode criar a sua formatação personalizada. Eu acho que falta apenas uma que acabou de me vir à cabeça para representar números grandes. Eu não sei se funciona aqui nas planilhas do Google. Vamos lá. Eu tenho um valor aqui, R$1 milhão. Quando você vai fazer um gráfico, e esse gráfico ele tem escalas de números muito grandes, então na casa dos bilhões, nas casas dos trilhões, podemos fazer a redução das casas decimais, das casas desse número. Vamos ver se vai dar certo, porque eu não testei ainda aqui na planilha, acabou de me ocorrer. Se nós pegarmos aqui e colocarmos apenas um ponto na nossa formatação, um ponto, e eu aplicar, deixa eu ver como é que vai ficar aqui, 1 milhão. Não, ele não vai funcionar. O ponto, ele tiraria 3 casas do meu número. Se eu formatasse esse número então com 2 pontos, ponto, ponto, ponto final junto mesmo, isso eu uso esse recurso lá no Excel. Ele tira 6 casas do meu valor,
o que é 1 milhão ficaria apenas o número 1. E aí eu colocaria uma legenda dizendo que ali era casa de milhar, de bilhão. Aqui não deu certo, eu vou tentar pesquisar se há uma forma de fazer isso. Se eu conseguir, eu passarei então depois complementarmente para vocês esse material. A formatação personalizada ela é extremamente útil quando você precisar então fazer esse tipo de formatação e trabalhar com seus dados de forma mais coesa e mais segura. Se eu não me engano, nós terminamos aqui a formatação personalizada, essa aqui é a nossa aula 26. Na aula seguinte, nós vamos trabalhar com as nossas funções de arredondamento, cuja planilha está aqui também. Vamos ocultar essa planilha, ocultar essa página. Lembre-se, eu vou até colocar aqui uma planilha nova, que é a finalização, onde eu vou falar sobre classificação dos dados e vou compartilhar a planilha para vocês depois poderem visualizar todas as fórmulas. É isso. Então, essa aula terminou. Formatação personalizada. Toda vez que você achar, então, na sua planilha em um valor meio estranho, entre aí no menu de mais formatos, que pode ser que alguém tenha aplicado aí uma formatação personalizada às células. Nos vemos, então, na nossa próxima aula. Um abraço. Até lá.